O Dustin me chocou porque estávamos filmando uma cena. Desculpe por isso, minha taça de vinho estava lá e ele... Estava com tanta pressa que ela passou voando pelo meu nariz. Bateu na parede e se estilhaçou em vários pedacinhos. Ela ganhou 3 Oscars. Recebeu mais de 20 indicações e foi considerada a maior atriz viva da atualidade. Mas até Meryl Streep tem seus limites. Agora, aos 76 anos, Meryl Streep não está mais em silêncio. Hollywood Meryl Streep finalmente revela os 6 atores com quem mais odiou trabalhar. Chega de sorrisos falsos ou respostas prontas. Meryl vai direto ao ponto, de egos inflados. Há dramas de set que você nunca ouviu falar. Estes são os colegas de elenco que a irritaram. Você não vai acreditar em quem chegou a esta lista. Dustin Hoffman está no topo. Em 1979, Kramer lutou. Kramer redefiniu o drama judicial, a parentalidade e as consequências emocionais do divórcio. Mas por trás do brilhantismo do filme vencedor do Oscar havia uma guerra silenciosa entre 2 atores veteranos. Meryl Streep, então, uma estrela em ascensão, e Dustin Hoffman, um titã de Hollywood, se chocaram não apenas na tela, mas também nos bastidores de maneiras que repercutiriam por décadas. Suas performances foram explosivas, cruas, vulneráveis e inesquecíveis. Mas o que o público não viu foi a tensão, o desrespeito e uma série de conflitos profundamente pessoais que transformaram uma parceria artística promissora em uma guerra fria de silêncio. Tudo começou no primeiro dia. Streep era novata no cinema, ainda de luto pela morte do noivo John Cazale, e tentava se definir em uma profissão que raramente tinha paciência. Hoffman, imerso em seu método, não só apagou a linha entre personagem e identidade, como a rompeu. Foi meu primeiro filme e a primeira vez que atuei, e ele simplesmente me deu um tapa, disse Streep ao New York Times. Veja bem no filme, isso é exagero. Aquele tapa não foi planejado, não foi ensaiado. Hoffman estava tentando provocar uma resposta emocional real, e funcionou. A cena foi inesquecível, mas para Streep o preço era pessoal, e não foi a única vez que Hoffman usou a emoção como arma. De acordo com a biografia não autorizada do jornalista Michael Schulman, Her Again Becoming Meryl Streep, Hoffman também sussurrou John Cazale em seu ouvido pouco antes de filmar uma cena em que ela desabava no tribunal, uma tentativa cruel de explorar a dor recente de sua perda na vida real. Da próxima vez que você fizer isso, eu realmente quero que você me avise, Streep. Teria dito a Hoffman depois que ele quebrou uma taça de vinho sem aviso, espalhando cacos. O diretor de fotografia Nestor Almendros captura esse momento de forma brilhante. Meryl atua como um instrumento preciso. Cada gesto, cada ritmo vocal cuidadosamente calculado, Dustin conduz as cenas com um toque jazzístico imprevisível e caótico. Para Hoffman, improvisação é arte. Para Streep, é imprudência disfarçada de genialidade. Suas filosofias se chocam em todos os níveis. Dizia-se que o diretor Robert Benton tinha a incumbência de manter a paz no set, acalmando constantemente as tensões. E embora o resultado tenha sido uma das maiores atuações da história do cinema, rendendo Oscars aos 2 atores, o custo da ação ainda estava lá. Hoffman nunca falou publicamente sobre o tapa. Ele nunca reconheceu o incidente envolvendo os óculos. Seu último comentário veio anos depois, em uma homenagem ao BAFTA. Vou me divorciar. Eu estava curtindo com drogas, estragou tudo. Isso não é um pedido de desculpas. Era um pano de fundo, talvez até uma desculpa silenciosa. De sua parte, Streep finalmente encontrou um desfecho. Décadas. Depois, refletindo sobre suas experiências na turnê pós-impressão, ela refletiu sobre as mudanças na indústria cinematográfica. Essas coisas estão sendo ajustadas neste momento porque as pessoas não as aceitam mais. Isso é bom, mas talvez a reviravolta mais surpreendente tenha ocorrido em 2020. Ao aparecer na sexta-feira à noite com Jonathan Ross, Streep suavizou o tom.
Tudo está perdoado. Eu gosto muito, muito dele. E eu acho que ele é um ótimo ator. Mas, cara, eu fiquei tão bravo naquele dia. Foi o primeiro sinal público de que Streep tinha superado tudo. Não que Hoffman merecesse perdão, mas o tempo suavizou a raiva. Não apagou a memória, não justificou a ação. Apenas a acalmou. E, no entanto, a cicatriz permanece. Não apenas uma nota de rodapé na história de Hollywood, mas um lembrete do desgaste mental que as mulheres muitas vezes suportam silenciosamente em sua busca pela grandeza. Hoffman nunca pagou o preço por suas ações. Ele continuou trabalhando, conquistando elogios e respeito. Streep, por sua vez, transformou sua dor em performance e se tornou o padrão ouro da atuação séria. A rixa deles acabou. Publicamente, sim. Mas eles nunca mais trabalharam juntos, sem reuniões, sem colaborações. Aquele filme assombroso por si só deixa um legado do que poderia ter sido. Se ao menos houvesse respeito. Porque para Meryl Streep a arte é sagrada, mas o consentimento também. E Dustin Hoffman cruzou essa linha. Em segundo lugar, Kevin Kline. Meryl Streep constrói personagens como catedrais, camada tijolo por tijolo, com a reverência de um estudioso e a sensibilidade de um escultor. Ela não assume um papel sem antes tê-lo vivido, compreendido, sua linguagem, sentido, sua pulsação histórica. Precisão não é a preferência de Streep, é uma regra. Então, quando Kevin Kline entrou no set de A Escolha de Sofia em 1980, com sua graça natural, ritmo improvisado e talento extraordinário, as faíscas não voaram, elas colidiram. O diretor Alan J. Pakula idealizou uma dupla dos sonhos. 2 atores com formação clássica imersos nos rigores do teatro se unem para contar uma história angustiante sobre o Holocausto. A química entre eles na tela é inegável. Fora das telas havia um choque silencioso de ideologias criativas. O designer de produção George Jenkins disse certa vez que Meryl construiu Sophie do zero. Cada variação de voz e gesto veio de meses de pesquisa histórica. Kevin pareceu descobrir Nathan por meio da improvisação e do instinto. Para Streep, esse instinto, por mais maravilhoso que fosse, parecia deslocado. Ela mergulhou na dor dos sobreviventes do Holocausto, estudando até o sotaque polonês até a menor sílaba. Kline, por outro lado, fluía pelos ensaios com uma naturalidade que para Streep beirava a despreocupação. O verdadeiro ponto de ruptura ocorreu durante um ensaio, quando Kline teria comentado que seu sotaque forte era tão preciso que quase a distraía. Não foi um comentário cruel, mas para Streep foi profundo. O que você chama de distração, eu chamo de essencial. Ela deveria ter revidado. Não estou aqui para interpretar. Sophie, estou aqui para ser ela. Daquele momento em diante, o limite foi traçado. O que parecia uma colaboração produtiva entre iguais acabou se revelando um ato de equilíbrio e tolerância. No set eles foram profissionais, fora do set foram educados. Mas essa crença nunca se concretizou completamente. Em entrevistas posteriores à imprensa, Kline relembrou o processo de Streep num tom que alguns consideraram desdenhoso, chamando a preparação de Meryl de acadêmica. Ótimo, mas às vezes erra o alvo. Streep não responde diretamente. Ela não precisa. O silêncio dela, a recusa em mencioná-lo durante a temporada de premiações e o distanciamento estratégico em eventos da indústria diziam tudo. Para ela, a palavra acadêmico não era um comentário, era uma rejeição a tudo o que ela acreditava que a atuação séria deveria ser. Anos depois, quando questionada sobre o trabalho que fizeram juntos, Streep escolheu as palavras com precisão. Kevin é um ótimo ator. Só que temos maneiras muito diferentes de chegar à verdade. Ela nunca entrou em detalhes. Não precisava. Quem conhecia o seu ofício sabia das implicações. E como qualquer pessoa que trabalhou com ela sabe, Streep nunca esquece um insulto,
especialmente um que viole sua ética artística. Klein, por sua vez, nunca se desculpou publicamente nem se retratou de suas declarações. Ele provavelmente não considerou isso uma briga. Talvez para ele fossem apenas dois métodos colidindo no caos da criação. Mas para Streep, foi mais do que uma colisão. Foi uma intrusão no solo sagrado, onde a preparação encontra a performance, onde a história encontra a humanidade. Os instintos de improvisação de Klein podem ter feito algumas cenas se destacarem, mas deixaram Streep se sentindo exposta sem apoio. E, por fim, menosprezada. Eles nunca mais trabalharam juntos. Nas décadas seguintes, ambos os atores escolheram seus próprios caminhos. Sem críticas públicas, sem tabloides, mas a educação fria entre elas era evidente em entrevistas e tapetes vermelhos. Streep, uma profissional consumada, mantinha distância. Klein, igualmente calmo, evitou mencionar a escolha de Sophie a menos que fosse solicitado. Terceiro, Jack Nicholson. Jack Nicholson, por outro lado, não constrói personagens. Ele entrega. Entra no set com a confiança de quem entende que carisma é performance. Ele não se perde nos papéis. Ele os inclina para o lado. E para Meryl Streep não é apenas uma diferença de estilo, é uma violação da integridade artística. Jack representa tudo o que Meryl considera errado no mundo cinematográfico moderno, de acordo com a diretora de elenco Juliet Taylor, que trabalhou com as duas lendas em projetos separados. Ele está mais interessado em ser Jack Nicholson do que em se misturar aos personagens. O conflito entre eles não é teatral, é ideológico. Tudo começou na década de 1980, quando ambos os atores estavam no auge de suas carreiras. Diretores e estúdios sonhavam em juntá-los, mas Streep, sempre uma atriz talentosa, hesitou. Ela teria recusado vários roteiros de alto nível que a teriam escalado para contracenar com Nicholson. O motivo: um ceticismo silencioso, mas persistente sobre se ele algum dia priorizaria a história em detrimento dos personagens. Esse ceticismo se transformou em inquietação quando os dois finalmente colaboraram na comédia romântica de Mike Nicholson, Heartburn, de 1986. Streep tinha acabado de perder sua colega de elenco original, Mandy Patinkin, que foi demitida no primeiro dia e ficou completamente surpresa quando Nicholson aceitou o papel. Na vida real, Nicholson é charmoso, mas também implacável. Ele flerta bastante. Ele provocava. Estabelecia limites pessoais de uma forma que, embora não fosse explicitamente escandalosa, deixava Streep furiosa. O autor Aaron Carlson revelou em Rainha Meryl que ela teve que lutar contra ele observando que o comportamento de Nicholson rapidamente passou de brincalhão a insistente. No set, seus estilos se chocavam como água e óleo. Streep trouxe meses de preparação emocional. Nicholson trouxe instinto e improvisação. Embora nunca tenham discutido abertamente suas cenas, eram frias mecânicas, sem a confiança que alimentava sua ótima química. Streep teria confidenciado a Nicholson que sentia que ele não estava interessado no trabalho, apenas querendo atenção. Anos depois, quando questionada sobre lendas da atuação e a percepção do público, ela respondeu implicitamente: alguns críticos insistem que Papai Noel é o pai deles com barba, que ele é, na verdade, um ser humano que Jack Nicholson é. Jack Nicholson. Isso não é apenas uma observação. É um bisturi. Streep está apontando para o culto à personalidade. A ideia de que atuar sozinho pode ser genial sem processo, sem preparação, sem habilidade. Não é de surpreender que Nicholson não se deixe intimidar. Certa vez ele chamou esse método de atuação de masturbação intelectual, zombando da própria disciplina sobre a qual Streep construiu seu legado. Seu tom não é raivoso. É engraçado. Atuar é como sexo.
disse ele em entrevista à revista Rolling Stone. Não dá para falar sobre isso sem parecer um idiota. Simplesmente faça isso para Streep diz tudo. O segundo filme deles juntos, Ironweed de 1987, foi menos intenso, mas também não mais caloroso. Embora o filme os tenha reunido apenas um ano depois, o relacionamento no set permaneceu profissionalmente distante. Eles apareceram, fizeram bem o seu trabalho. Mas a magia criativa que deveria ter surgido entre os três vencedores do Oscar nunca aconteceu. Ao longo dos anos, ambos os atores mantiveram a diplomacia pública. Nada de entrevistas mordazes. Não houve conflito no palco. Apenas ausência. Streep nunca o elogiou em discursos. Nicholson nunca a mencionou em seus flashbacks. A rixa, se é que se pode chamar assim, nunca explodiu, mas também nunca se curou. Nenhum sinal de reconciliação. Nenhuma aparição conjunta. Nenhum agradecimento caloroso em premiações. É apenas um entendimento silencioso e tácito. Eles nunca mais verão as coisas da mesma maneira. Para Nicholson, atuar é alquimia, uma explosão espontânea de energia pessoal. Com Streep é arquitetura, calma, ponderada e precisa. Ambas são verdadeiras. E é por isso que eles não se dão bem. Nicholson está praticamente aposentado, um recluso de Hollywood. Streep continua na ativa, continua apresentando atuações primorosas, continua se preparando com a mesma garra intelectual. Quando questionada sobre atores que valorizam o caráter em detrimento da preparação, ela não cita nomes. Ela não precisa. Porque com Meryl Streep, algumas atuações pertencem à história e outras à lenda. E Jack Nicholson, apesar de todo o seu carisma, nunca trocou o último pelo primeiro. Existe um ofício, ela disse certa vez. Mesmo em seus momentos de maior sucesso, os melhores atores sabem o que estão fazendo no fundo. É isso que separa a performance da brincadeira. Para ela, esse é o limite, e Jack nunca apoiou isso. Quarto, Alec Baldwin. Em público, eles riem. Em turnês de imprensa, eles dançam em torno da tensão. Mas nos bastidores de It's Complicated, Meryl Streep e Alec Baldwin não estavam tendo vida. Fácil. A química deles na tela era perfeita. A colaboração na vida real era um pouco errática. Para Meryl Streep, atuar é arquitetura. Cada papel é meticulosamente elaborado com cada detalhe. Voz, postura, respiração e intenção. Ela aborda a comédia como uma cirurgiã, diz a supervisora de roteiro, Diane Dreyer. Cada risada tem que vir naturalmente do personagem. Alec Baldwin é incrível, rápido, engraçado, instintivo e impulsivo. Ele tem um talento nato. Em 30 Rock ele conseguia fazer uma cena em uma única tomada, mas Streep não é 30 Rock. E a descontração de Baldwin contrastava com sua precisão. Continuamos tentando encontrar o mesmo ritmo, disse um membro da equipe à Vanity Fair, mas eles dançavam em ritmos diferentes. Meryl é Mozart. Alec é Miles Davis. A discordância ficou evidente nos ensaios. Baldwin frequentemente se desviava do roteiro, reescrevendo piadas, reformulando falas e até mesmo reorganizando gestos no set. Streep, que havia trabalhado cada detalhe emocional de sua personagem até o último suspiro, se viu distraída. Alec mudava uma fala no meio da frase, e Meryl apenas piscou para ele. Tipo sério. Agora relembrou um cinegrafista. A reação dela foi sutil, mas afiada. Ela pediu mais tempo de ensaio, solicitou refilmagens e pressionou por uma reestruturação em cenas improvisadas por Baldwin, que se tornaram caóticas. O que piorou a situação, Baldwin imaginou que tudo fazia parte do processo. Trabalhar com ela foi um sonho realizado, escreveu ele posteriormente no Instagram. Ela é linda, ela é inteligente, ela é engraçada. Mas fontes internas dizem que esse é o charme de Baldwin como faxineiro.
Streep estava bastante frustrada no set. Não que Baldwin não fosse talentoso. Ela admirava o trabalho dele há anos, mas sua personalidade imprevisível a forçava a ceder. Ela nunca o criticara publicamente. Não é o estilo dela, mas ela não conseguia esconder a frustração. "Você faz o trabalho", disse ela certa vez em uma entrevista. "Você constrói a sua verdade a partir de dentro. O resto é só ruído." Para quem a conhecia, esse não era um comentário geral. Isso é direcionado a atores como Baldwin que confiam mais no carisma do que na imagem. E Baldwin não parece se importar. Em uma coletiva de imprensa promovendo o filme, ele brincou que ela é uma rebelde a Bette Davis da sua geração. "Você não pode entrar num set sem que ela perceba, a menos que queira ser encarada." Ele disse isso como um elogio. Streep não riu. Apesar dos desentendimentos, eles conseguiram. It's Complicated foi um sucesso tanto de crítica quanto de público, mas a colaboração nunca se repetiu. Nada de segundos filmes, nada de projetos subsequentes. Apenas entrevistas. Educadas e elogios do público. Nada para esconder a inconsistência criativa. Houve discórdia. Não do tipo clássico de busca por atenção, sem gritos, sem insultos, sem saídas, mas havia um abismo profissional entre eles, construído em torno de ideias radicalmente diferentes sobre atuação. Para Baldwin, atuar é uma brincadeira. Para Streep, é um trabalho sagrado, e para um ator que valoriza a estrutura, o caos de Baldwin não é novidade. É confuso. Eles continuam amigáveis em público, posam para fotos, se elogiam em entrevistas e até brincam quando as câmeras estão gravando. Mas na vida real, Streep mantém distância. "Meryl age como uma orquestra", comentou um membro da equipe de It's Complicated. "Se você estiver desafinado, ela não vai te dizer, mas você vai sentir." E Alec Baldwin. Ele ainda considera a experiência um ponto alto da carreira, talvez não porque tenha sido fácil, mas porque superá-la foi uma conquista. Até hoje, Streep nunca mais pediu a Baldwin para contracenar com ele. E ela nunca fará isso. Quinta-feira. Gwyneth Paltrow. Para Meryl Streep, atuar é uma vocação. Uma carreira se baseia em disciplina, paixão e verdade. Não é um desfile de tapete vermelho, um acordo comercial ou uma entrevista pré-agendada. É um trabalho sagrado. Então, quando Gwyneth Paltrow surgiu na cena hollywoodiana no final dos anos 90, com seu pedigree forte e uma facilidade extraordinária, Streep não viu uma alma gêmea. Ela viu um sinal de alerta. Streep certa vez comentou que era charmosa quando apareceu em um painel de discussão. Mas o fascínio não é o ponto, não é uma provocação. Para Streep, é uma acusação. A tensão não vem de um único momento explosivo, não vem de birras nos bastidores ou discussões acaloradas. Não, este é um assunto mais frio e cirúrgico. Uma luta silenciosa definida não por insultos, mas pelo silêncio. Quando Paltrow ganhou um Oscar por Shakespeare, apaixonado em 1999 suspiros audíveis foram ouvidos em alguns cantos do Dolby Theatre, não pela vitória, mas pelo que ela parecia simbolizar. Meryl. Streep teve uma atuação tecnicamente mais exigente em One True Thing naquele ano, e muitos na indústria cinematográfica presumiram que ela levaria a estatueta. Em vez disso, ela viu Paltrow soluçar durante todo o discurso, o que, segundo Streep, provavelmente demonstrava mais o apelo das celebridades do que o mérito artístico. Parecia que o Oscar estava votando no próximo ícone da moda, não na melhor atriz, confessou um antigo membro da academia. Streep ficou em silêncio nos bastidores, mas seu silêncio falou mais alto. Ela não parabenizou Paltrow publicamente, não mencionou a vitória em entrevistas e mais. Notavelmente evitou compartilhar sobre painéis, eventos ou palcos dos quais Paltrow também participou. Alguns anos depois, em uma entrevista ao The Guardian, Streep foi questionada sobre o estado da jovem Hollywood. Sua resposta foi cirúrgica.
Preocupa-me que estejamos entrando em uma era em que a atuação se confunde com a presença em que o trabalho real é eclipsado pelos holofotes. Críticos e especialistas leram nas entrelinhas e enxergaram uma imagem espelhada de Paltrow. Até Alec Baldwin, que trabalhou de perto com as duas. Atrizes certa vez brincou. Meryl conhece a lista telefônica. Gwyneth conhece os sentimentos dela. A piada feita durante um jantar repercutiu em ambas as mulheres. Streep teria respondido com um sorriso irônico. Paltrow não. De acordo com um ex-assessor de relações públicas da Miramax, Paltrow ficou profundamente magoada com o que considerou uma rejeição silenciosa. A fonte disse que sempre quis a aprovação de Meryl. Quando criança, ela ouvia seu nome mencionado na mesma frase que Meryl, mas quando chegou perto o suficiente, percebeu que Meryl não tinha a intenção de passar a responsabilidade adiante. Para Streep, a questão não é pessoal, é filosófica. Ela vê Paltrow como parte de uma geração que valoriza a fama acima da aparência, o privilégio acima da preparação. E não é só atuação. A mudança de Paltrow para o branding de estilo de vida e seu infame império de gosma só aumentaram o abismo. É como ver uma atriz se transformar em um perfume, sussurrou um dos colaboradores de Streep durante uma mesa redonda. Streep, no entanto, nunca a atacou diretamente. Não é o seu estilo. Em vez disso, elogiou atrizes como Cate Blanchett, Saoirse Ronan e Florence Pugh, mulheres que eram conhecidas por interpretar seus papéis em vez de dominar as manchetes. Quando questionada sobre a atuação de Paltrow em Proof, um filme que deveria marcar seu retorno ao drama sério, Streep respondeu com desenvoltura. Acho que o filme tem uma intenção forte. Não que a atuação seja ótima, ou que Gwyneth seja boa, mas apenas que é a intenção. Quanto a Paltrow, ela tem se manifestado mais abertamente, embora sempre mascarada por uma fachada diplomática. Meryl é intimidadora, disse ela à Vogue em 2010. Ela define o padrão para todos nós. Se ela me vê dessa forma, não sei. Ela sabia disso, e apesar de suas tentativas de expandir o círculo por meio de elogios nas redes sociais, comentários na imprensa e até mesmo bilhetes particulares, Streep manteve distância. Uma ex-assistente disse que ela mantinha alguns atores em seu círculo de amigos. Gwyneth nunca foi uma delas. Sexto, Jeremy Irons. Na história do cinema, houve poucos confrontos tão intelectualmente intensos quanto o entre Meryl Streep e Jeremy Irons. Não foi uma batalha de egos ou um escândalo de tabloide. Era algo mais profundo, um choque artístico entre dois mestres de sua arte, cada um relutante em ceder à visão do outro sobre o que a autenticidade na atuação realmente significava. Eles deveriam ser um casal dos sonhos, ambos com formação clássica, ambos reverenciados por sua seriedade, ambos capazes de transformar um sussurro em um terremoto na tela, mas desde o primeiro ensaio juntos a química foi intensa. Jeremy vê os personagens como belos objetos a serem polidos e exibidos, afirma o renomado preparador vocal Tim Monick, que trabalhou em estreita colaboração com os dois atores em diversas ocasiões. Meryl os aborda como sítios arqueológicos à raiz, serem cuidadosamente escavados. Essa distinção entre poesia e escavação informa os ritmos de sua dinâmica. Enquanto Streep acredita em explorar profundamente as camadas da verdade emocional, Irons acredita em controle, clareza e elegância. A atuação dele é aristocrática. A dela é íntima, honesta e crua, e nenhum dos estilos tem paciência com o outro. O ponto de virada aconteceu durante um ensaio para um drama de época que nunca foi feito. Uma fonte próxima descreveu a sala de ensaio como um campo de batalha de sobrancelhas franzidas e suspiros reprimidos. Em certo momento, Irons teria comentado durante um intervalo que a voz de
Meryl era perfeita, mas em outros momentos parecia que ela estava fazendo o teste para o papel com a melhor técnica, não com a pessoa. Para Meryl, famosa por sua crença de que os detalhes técnicos eram a porta de entrada, e não a distração para a verdade do personagem, o comentário foi um tapa na cara, de acordo com outra testemunha. Sua reação foi fria, mas comedida, se você acha que a verdade emocional e os detalhes são polos opostos. Jeremy, você está perdendo o ponto. Você está se apresentando para as pessoas, não para elas. Daquele momento em diante, o clima entre eles esfriou. Eles se evitavam em eventos. Seus agentes discretamente garantiram que eles nunca fossem considerados para o mesmo elenco em uma mesa redonda de um festival de cinema. Quando, questionada sobre qual dos seus colegas atores ela mais admirava, Streep elogiou atores que sacrificaram seus egos em prol da história. Um comentário que muitos consideraram direcionado diretamente a Irons Jeremy, que nunca recua Tim Bethesda. Um debate intelectual disse mais tarde ao Guardian que Meryl era absolutamente incrível. Mas às vezes sinto que a técnica pode ser muito sedutora. Você começa a se maravilhar com a habilidade em vez de se perder no personagem. E isso, de muitas maneiras, moldou a divisão entre eles. Não como um conflito infantil, mas como uma divisão filosófica. Com Streep, o método de Irons é emocionalmente frio. Com Irons, o dela é um exagero teatral, disfarçado de emoção profunda. O que torna essa rixa particularmente trágica, no entanto, é seu enorme potencial. Eles podem criar magia, lamenta um diretor, mas não se pode construir intimidade entre atores que não confiam nas intenções um do outro, quanto a Alec Baldwin, que